Pessoal, Prometeia, do Alan Moore, que, na minha opinião, acaba sendo o melhor roteirista de quadrinhos. Porque o que acontece com esse autor? Ele tem um nível de compenetração, um mergulho, que cada trabalho que ele oferece é algo diferente, é um espetáculo. Aqui ele utiliza a imatéria, o espaço imaginado, e isso abre um leque de opções. Ele faz uma viagem onírica, uma viagem pela magia que mistura sonhos e tudo que você pode não só imaginar. É muito legal. Ele não vai sozinho não, tá? Ele tem como copiloto o J.H. Williams III. E não poderia ter alguém melhor. As cores são deslumbrantes. A capa é muito bonita. Só que o interior... Olha, o Williams ele tá no seu apogeu, tá? Ele pode até fazer os outros trabalhos e se manter, mas o nível tá alto. Muito alto. Um pequeno adendo. É sobre o preço. Essa edição se encontra esgotada. O que acontece? Esses encadernados, eles costumam ser caros. A prática da Panini, também de outras editoras, até porque o mercado ele modificou. Só que uma forma de você proteger um pouco o consumidor é você sempre republicar. Então, algo que custa por cento e poucos reais, tá o dobro do preço. Então, paciência, esperar para pagar um preço mais justo, assim por dizer, tá? Vale a pena? Vale. É interessante falar que a Prometeia é uma personagem feminina muito forte. Então ela vai acompanhando nesses últimos anos. Desde nós tivemos a Jessica Jones, né? Com Alias, a Kamala Khan, da Miss Marvel. Acho que a Prometeia ela vai no nível. Ela tem uma questão da Aurora, tá? Da Tempestade. Eu acho que se eu fosse uma mulher eu ia querer me ver como se fosse a Prometeia, tá? E o Alan Moore ele brinca com isso e defende algumas bandeiras aqui na questão trans, o feminismo muito em alta, mas isso não incomoda. É muito legal você ler. E é magistralmente desenhada. As cores também, a arte aqui é um fenômeno à parte. Por mais que o Moore seja o Alan Moore, Prometeia é um tipo de quadrinho que se não tivesse roteiro você ainda ia ler. Você ia querer só passar essas páginas, né? Aí tu lê o que? Lê imagens? Mas, sinceramente, é um trabalho esplendoroso. Tem alguns destaques, tá? Essa história aqui, ela é sobre... Eu não quero muito forçar, porque senão... Olha só. Esses encadernados, eles ssão bonitos, são vistosos, tem que ter. Só que não aguentam muita porrada. O ideal é nem você abrir assim, fazer o 180. Você tem que abrir ficar com o pulso aqui, ó, e ficar lendo. Haja paciência, né? O que acontece? Essa história aqui para mim é melhor. É o destaque, temos no número 12. E o Alan Moore ele foi muito feliz nessa, porque tem um grau de dificuldade muito grande. Olha só, ele vai falando sobre as cartas do tarô. Ele pega o nome Prometeia e vai fazendo um jogo de palavras variável para cada carta. Eu nem imagino o tempo que ele levou ou a dificuldade disso, tá? Como não bastasse, tem uma história paralela. Ele vai contando uma piada. Vocês sabem que o Alan Moore ele consegue dosar muito bem, adaptar uma piada frente à história que ele quer contar e fazendo esse paralelo. Já tivemos exemplo na Piada Mortal, temos em Watchmen também, só que não teve o mesmo êxito aqui. Por mais que ficou legalzinho, aqui o mérito é justamente as cartas apresentadas na primeira história. Ou seja, nós temos duas histórias contadas
que vai contando ela conversando com as serpentes e dando uma aula, um conhecimento, que é o que se trata esse volume, tá? O volume 1, ele vai colocando a Sofia, que é a personagem que consegue ativar a Prometeia, ela descobrindo o que é a magia. Não é o que é ser Prometeia unicamente. É simplesmente compreendendo a magia e assim posteriormente compreendendo o que é esse ser imaginativo. E um dos aspectos é você compreender, então ele vai fazendo uma explicação sobre o mundo e o que acontece, o que representa realmente. Então na parte superior e na parte inferior nós temos uma história, tá? Aí de novo, ó, para comprometer o jogo de palavras. Tem um pequeno defeitinho, uma escolha editorial, tá? Porque Prometeia é chamado em termos do grego aqui, e eles escolhem aportuguesar, colocar Prometeia. Atrapalha. Podia colocar direto assim? Talvez, mas talvez em termos da pronúncia, não sei. Sinceramente, me atrapalhou. Eu achei ruim no início, só que depois eu me acostumei e ignorei. O fato é que lá tinha que se manter esse jogo de palavras, tá bom? E até porque em grego nem se pronuncia isso. Nem se pronuncia Prometeia, tá? Tá errado. Eles têm a própria... fica complicadinho. Aqui, mas são, assim, os pontos positivos, tem uma página que é linda. Eu vou mostrar aqui. Cadê? É o 8, é uma representação do infinito. Ô caramba, não vou achar não? Que ela tem a parte dourada em cima. Bom que vocês conhecem aqui. Olha só que as cores que são lindas. O próprio Alan Moore, ele se coloca. Tem um universo. Que parece que são os espíritos, fica mais lá. Aqui, ó. Olha só. Olha o grau de complexidade. Aonde você começar, em termos da história, você vai daqui para cá, é a mesma coisa, você vai seguindo. Vale a pena dizer que nesse álbum, ele brinca muito com isso na composição dos quadros. Você não tem, na verdade, nem composição das falas. Você não segue em termos uma ordem muito como clara, do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes você muda. Às vezes faz 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois o 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? Aí às vezes troca daqui para cá e vai, gira e toma. Esse aqui é um excelente exemplo. Na verdade é o mais complexo. Você começa daqui, por exemplo, e você vai, em termos da história, vai girando e vai ter o mesmo fim. É o efeito um pouco Ouroboros também, tá? Os símbolos aqui, eles têm muito poder. E o que acontece? Naquele capítulo que tem a explicação das cartas de tarô e o que é o mundo, por assim dizer, ele vai... Aquilo que serviu apenas como um índice. Ele vai realmente colocando a personagem visitando. Eu até brinco um pouco aqui, porque o Alan Moore, ele acredita nessas coisas na vida real, tá? Ele acredita nessa magia. O que eu posso dizer? Cada náufrago com a sua própria boia? Nesse mar de incerteza que nós temos, que é a nossa existência, por mais que nós temos essas crenças comprovadas ou não, você se agarra a isso. Então, seja você ter a sua religião, que acaba sendo a mesma crença, ou a magia, é uma questão que te mantém assim, não se afogando, tá? Então, tem que se respeitar. Agora, há alguns furos, tá? Por exemplo, ele vai explicando o que aconteceu com o mundo. O mundo vai se mergulhando e tudo mais. Aí você pega na questão, tá, esse é um mundo ocidental, mas na mesma época o que aconteceu aí não acontece lá no Oriente. E aí?
O que, o que realmente nós temos que nos ater, tá? Vim, é que essa explicação em termos na ficção e na história, ela é perfeita, ela é muito rica, ela te envolve. Você, e tudo isso, gente, é uma viagem. Se eu não expliquei antes, Prometeia é uma menina que está fugindo, que vai ser morta, e o seu pai, que é um mago, realiza ali um ritual. Ela vira uma história, ela penetra na imatéria, no que é imaginado. E ao longo da época, algumas pessoas ganham a capacidade de se invocar e ser um Prometeia, como se fosse um avatar, o deus. Então isso é muito amplo. E a questão do feminismo em voga. As personagens, as Prometeias antecessoras, que é muito bem datadas, é explicado, e a Sofia acaba sendo a Prometeia desta época. Desta época não, porque em 99. Prometeia começou a ser escrita, se não me engano, em 2000. Mas só que é uma época futurística, tem discos voadores, tem uma conotação, as bandas também, entendeu? É um outro mundo, tá? Aqui eu queria mostrar as Prometeias diferenciadas. A invocação que a Sofia faz. E é muito interessante, ela vai colocando em uma enfermeira, na mãe dela e na melhor amiga. A melhor amiga dela é lésbica, tá? E tem assim de vez em quando dá um em cima na Sofia, mas acaba sendo uma personagem divertida. Todos os personagens são bastante únicos. Aí temos uma cópia aqui do Coringa, mas ele tem uma participação muito explosiva, por assim dizer, sem querer dar spoilers. Há demônios em termos de horda, fantasia. É um quadrinho muito divertido. E esse volume ele serve para fazer toda uma apresentação. Eu escolhi até mesmo separar para ficar bem, tá? Delineado alguns pontos. É um personagem feminino forte. Eu poderia criticar, mas aí não combinaria com a proposta de Prometeia. Uma história tem que ter início, meio e fim. Só que você vê que essa personagem, ela tinha tudo para ser uma personagem da cultura pop. Só que acaba se perdendo. Ela vai ser um pouco... Ela vai rumar para ser desconhecida. Só os fãs do Alan Moore e de até mesmo boas histórias que vão... Ela realmente terminar o ciclo dela e não vai ser tão conhecida como os outros personagens. Não sei se isso é bom ou ruim. Pessoalmente, eu gosto de... A história tem que ter início, meio e fim, acabou e faça outras coisas, tá? A vida é curta, você fica vendo as histórias dos personagens se alongando ano a ano, mas por outro lado, é legal você ver um personagem que passou 70 anos ou 80 anos, ele vai continuar eterno. A história vai ser repetida sempre dele, por mais que as qualidades, obviamente por ser tão longevo, sejam muito ruins. Aí é uma questão de equilíbrio. O que você prefere? Ser curto e muito bom ou ser longo e degradante? Enfim, é um trabalho divertido. Tá, gente? Eu recomendo. A arte é fenomenal. Fenomenal. Tá? Tem uma história que é essa aqui, que se passa em termos de forma lateral, que é uma homenagem. Ah, tá. Tem um capítulo que o Alan Moore ele coloca sexo. Ele já fez isso antes com o Monstro do Pântano, tá? De forma muito exata. Ele vai demonstrar uma coisa assim em termos de uma viagem que demonstra amor. Aqui ele consegue ser mais bem sucedido ainda. Tá? Se antes houve muita conversa e tudo mais, mas por mais que a cena de comer batata doce é imortal, é muito legal essa cena, mas aqui ele termina com um meio grotesco. Há uma questão sexy, tudo mais, tá? Não está fazendo apenas o ato em si, em termos de uma entrega, é uma explicação, uma aula, uma barganha, só que fica algo terno. Tem é doce. Até como explica, é muito legal você ver isso.
esse abuso ele vai se transformando em uma outra coisa. É digno de... O Alan Moore é gênio, tá? Nós dizemos que a questão do gênio é que transforma a sociedade ou alguma coisa ou faz algum efeito. Mas a questão de a genialidade, o Alan Moore, em termos dos quadrinhos, ele oferece sim. Tá? É sempre um trabalho muito diferenciado. Aqui o próprio Prometeu, fazendo uma alegoria a Prometeia, que traz justamente o fogo para a humanidade, né? Esse fogo é a ideia, a capacidade de pensar. E se você vê a Prometeia, ela também traz isso. Ela é perseguida aqui por uma organização que teme a Prometeia, uma vilã. Ela vai destruir o mundo, ela vai destruir a capacidade de pensar. Imagine todas as pessoas podendo simplesmente ter o poder da imatéria. E não apenas isso, a imaginação, você fazer uma transição, todos serem magos, por assim dizer. Então, mas os magos são homens, mas o mundo ele vai se transformar. Até tem uma parte que você vai ver, aí vou dar os spoilers, tá, gente? Que o grupo que manipula tudo mais sobrou poucos. E eles estão ali numa festa de aniversário. E a Prometeia, ela acaba... As crianças, ela não mata, ela convida para a imaginação. Se você olhar ali, é uma questão até bastante um pouco... Por mais que a gente fazendo uma coisa muito infantil até mesmo, ela foi perversa, entre aspas. Tudo uma questão de interpretação. É um grande trabalho do Alan Moore e eu não vou me alongar mais, tá, gente? Vale a pena. Então, o volume 2, que eu vou falar sobre ele, vai ficar nos próximos assim, que eu vou fazer, tá? Nos próximos vídeos, eu coloco para não ficar tão afastado. Fui, gente. Até mais.